Tu já reparou que quando algum influenciador literário lança algum livro, sempre tem muitas pessoas falando sobre como esse livro é terrível? Bem, hoje eu vim comentar com vocês sobre isso, esse tipo de situação, com base no que eu percebi sobre como a gente sempre odeia livros de influenciadores literários. Oi, caso não me conheça, eu sou Isabela. Bem-vindos ao meu canal, onde eu falo qualquer coisa que eu esteja afim. Eu decidi gravar esse vídeo quando eu vi lá no TikTok toda a polêmica envolvendo uma resenha sobre o livro Expresso Fantasma do Thiago Valente, o moço dos cookies azuis. Basicamente, o Thiago, acho que tem mais de um ano, ele lançou um livro sobre dois homens gays que eles têm uma cafeteria com temas de filmes de terror e eles fazem muito sucesso no TikTok por, primeiro, serem gays e, segundo, trabalharem juntos, até que acontece de fato um assassinato, um mistério ali na cafeteria deles. E esse livro voltou a ser comentado porque um influenciador fez uma resenha falando muito mal deste livro. E não é a primeira vez que ele fala sobre livros de influenciadores. Ele, inclusive, tá fazendo uma saga no TikTok dele, onde ele leu o livro dos influenciadores e comenta sobre. E assim, gente, a gente costuma a ter um pezinho atrás quando a gente está falando de livros de influenciadores literários. Eu acho que a gente pode começar fazendo uma retomada no tempo, quando na verdade os livros de influenciadores, ou seja, youtubers, começaram a ser publicados. E eu falo especificamente de youtubers aqui, porque eu não sei se estava na internet nesse momento engraçado das redes sociais, em que basicamente todo mundo era youtuber e todo mundo começou a postar suas biografias de vida ou livros. Bem, os fãs desses youtubers, eles gostavam, obviamente. Só que tinha sempre uma onda de crítica, e eu não vou tirar a razão aqui, de quando a gente pegava uma biografia de uma pessoa de 7 anos que fazia sucesso na internet. Ou, no geral, pessoas de 19, 20, 21, onde basicamente a virada de chave da pessoa foi quando ela se tornou um fenômeno na internet. Assim, gente, tem como ficar irritado com as críticas? Eu também não ia, hoje em dia, achar um primor esse tipo de livro. E pra ser bem sincera, os livros que eu lia nessa época também não eram lá essas coisas. Muitas vezes a pessoa não tinha mais o que falar, mas ela queria ali continuar falando e quando vê, ela tava, sei lá, fazendo sketches nos livros. E eu acho que isso por si só já criou, assim, uma rede de ódio de livros de influenciadores. Só que eu sinto que com influenciadores literários, as pessoas têm uma tendência a criticar um pouco mais. Vou ser bem sério pra vocês, eu não lembro de pegar algum livro de influenciador literário, ler e ficar, meu Deus, isso aqui é uma obra-prima. Não lembro se eu li muitos também, mas eu acho que a gente sempre acaba esperando muito desses livros, porque são pessoas que estão quase todos os dias, se for no TikTok, publicando vídeos sobre livros, falando o que elas não gostaram, vlogs de leitura, o que elas adoraram, resumindo as histórias. Então, a gente esperar que essas pessoas, elas são uns gênios da literatura. E não são, gente. E isso é uma autocrítica também, tá? Ela faz vídeos falando sobre o assunto, ela entende tudo. E não é bem assim. Vocês acham que a Manu City entende tudo de corridas do mundo do fitness? Ela não vai entender tudo. É impossível. Muito difícil uma pessoa saber tudo e não cometer erros nessa área. Outra coisa também, eu sinto que às vezes a gente esquece que muitas das pessoas estão publicando seus primeiros livros e já ganhando muita visibilidade neles por causa do seu público, assim como também elas são muito novas. Pessoas de 20 e poucos anos, o que é ok, muitas pessoas lançam livros nessa época, mas a gente não pode esperar que sejam obras-primas da literatura. Além disso, tem aquilo de a gente achar que as pessoas são super cultas porque elas gostam de leitura, daí, meu Deus, elas publicam um livro, sendo que, gente, não é só porque tu gosta de ler livro que tem uma pessoa super, hiper, mega cult. Já conheci muito leitor que é burro igual uma porta. Quer falar alguma coisa? Não? Tá bem. Então, assim, eu acho que somando todas as expectativas que a gente sempre bota, a gente acaba não gostando tanto deles e daí sim descendo a lenha. E não é só porque uma pessoa ela faz vídeos sobre livros que ela pode ter acesso que a gente não deve criticar os livros. Críticas construtivas são sempre bem-vindas em qualquer área. Mas a gente também não precisa esculhambar com a pessoa, xingar as próximas gerações da família dela. E se a gente percebe que a pessoa pode, tipo, ter acesso, a gente acaba não pesando tanto a mão e criticando, mas tem uma grande diferença entre tu criticar, por exemplo, a Colin Hoover e criticar Rafael Montes. Eu peguei um exemplo ruim, mas Colin Hoover e algum autor independente tá lançando seu primeiro livro. Colin Hoover, gente, ela já tá vendendo milhões de livros aí, tá milionária. Então,
eu descer a lenha nela, não vai fazer diferença. Nem pra ela, que não vai ver meu vídeo em português, muito menos pras vendas dela. Agora, um autor independente, que às vezes tem o mesmo número de seguidores que tu, ou é menor, vai pesar, sabe? Por isso que eu sempre falo que a gente tem que fazer críticas construtivas, e não exatamente críticas só criticando, sabe? Mas enfim, esse foi só um pensamento que eu tive, como a gente odeia livros de influenciadores literários, porque a gente tem todas essas expectativas sobre elas, se esquecendo que, na verdade, eles são só, tipo, pessoas que gostam muito da leitura e provavelmente tinham um sonho de publicar um livro, igual muitos leitores têm. Só que eles têm uma visibilidade a mais na internet, o que faz com que todo esse estereótipo seja criado em cima deles. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi mais um desabafo. Um beijo. Tchau!